Olá, nós vamos hoje fazer uma aula de resolução de exercícios de inequações, equações e trigonometria. Nós vamos fazer alguns exercícios da lista que eu enviei, e lembrando que quem assistir a aula pelo YouTube pode mandar uma notificação pedindo a lista e eu passo a lista e depois a resolução da lista. Essa lista eu vou enviar junto com essa aula quando eu postar. Então nós temos o primeiro caso aqui, uma equação do primeiro grau. Nós sabemos disso porque a incógnita aqui, o maior expoente dela é 1, né? Então é uma equação do primeiro grau. E a gente está trabalhando com a equação do primeiro grau no momento. Então, primeiro momento, para resolver essa equação, vamos fazer o MMC entre 2 e 3. Como 2 é primo e 3 também é primo, o MMC entre primos é o produto dos primos. Então 2 vezes 3, 6. Então o MMC é 6. Colocando dos dois lados, a gente já até simplifica, né? Então fazemos 6 dividido por 2 dá 3. Então 3 multiplica o numerador. O numerador é x menos 4, né? 6 por 1 dá 6 vezes 3, 18. Então aqui eu tenho mais um coube, mais 18x, que vai ser igual a 6 dividido por 3, nosso segundo membro da equação, dá 2, 2 vezes 4x. O numerador é 4x, mais, aqui, lembra, né? Quando não tem denominador é 1. Então 6 dividido por 1 dá 6 vezes 7, 42. Vou colocar aqui 6 vezes 7. Uma arrumada aqui, ó. Aí, continuando, olha, o que nós temos aqui? O 6 por 6 nós já dividimos, que seria multiplicar ambos os termos por 6, né? Eu vou fazer aqui, ó, a distributiva. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, 12. Como é menos 4, é menos 12, mais 18x. Isso vai ser igual a 2 vezes 4x dá 8x, mais 6 vezes 7, 42. A tabuada, se não der, faça a mão, em último caso, a calculadora. Eu vou isolar do lado esquerdo todos os x. Eu tenho 3x mais 18x. Eu vou diminuir menos 8x em ambos os termos. Então eu coloco menos 8x do lado esquerdo e teremos mais 8x menos 8x do lado direito, que vai dar 0. Do lado direito temos 42 e do lado esquerdo menos 12. Vamos somar mais 12 em ambos os lados, certo? Que costuma se dizer passa por outro lado de sinal contrário. É um algoritmo, né? 3, vamos fazer assim, ó, 18x menos 8x, 10x, mais 3, 13x. Então 13x é igual a 42 mais 12, 54. Qualquer dúvida, passa pelo algoritmo. Então, dividindo ambos os termos por 13, eu vou ter 54 dividido por 13. Na prova, todas as contas têm que ser mostradas, senão não é considerado total. Então, a divisão de 54 por 13, você vai ver que é uma divisão bem fácil de fazer, né? 54 por 13. Só para não falar que a gente não faz aqui, ó. Vamos ver quantas vezes que 13 que a gente pode dividir 54 por 13, ó. Fazendo aqui pelo algoritmo, né? Por 13. Olha só, 2 dá 26, não é assim? 3 vezes, eu coloco 26 mais 13, 39. 39 mais 13 vai dar 52, né? Uma coisa assim.
Vamos colocar 3 aqui, ó. 3 vezes 3, vou colocar menos 13, vamos apagar isso aqui que vai dar errado. Vou fazer aqui do lado, depois eu apago, ó. Fazer aqui, ó, 54 dividido por 13. Vamos colocar 3. 3 vezes 3, 9. Vamos colocar o 3 aqui já de uma vez. Algumas vezes é melhor, né? 4 menos 3 dá 1. 5 menos 1 dá 4. 41. Fiz bobagem. 3, vamos ter que colocar um número. 3 vezes 3, 9. Vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 49. Sobra. 14 menos 9, tira, dá 5. Pega 1 aqui no 5. 4 menos 4, 0. Sobra 5. Aí 3, vírgula, coloco 50. Vai dar 3 de novo. Então dá 3,3. Você está em casa fazendo isso? O que você faz? Você vai lá na calculadora. E lá na calculadora você verifica se a conta está certa. Mas como você tem que demonstrar a conta, o que você faz? Você faz a conta aqui, treina, demonstra em paz, né? Sem desespero. Depois você vai para a calculadora e faz a divisão. Certo? De alguma forma aqui eu fiz errado. Olha só. Se eu não olhasse na calculadora, ia estar tudo errado. Eu vou ter que fazer de novo. Eu olhei na calculadora aqui, dá 4. Vamos tentar de novo. O que eu fiz de errado, né? Botei o 3, sobrou 49. Fiz tudo conta errada. Vamos aqui, ó. 4 vezes 3, 12. Vai 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Olha. Que interessante. Foi melhor. Por que eu fiz errado lá, né? O que aconteceu? É porque nessas continhas, quando a gente vai fazer, a gente erra muito por falta de atenção. A gente erra as continhas de uma maneira geral, por isso que é preciso treinar. Aí o que vai acontecer? Mesmo colocando 2 aqui, ó, colocando 20, vai dar, aí vai dar 1, né? Só que eu não vou fazer mais não. Vou vir aqui e vou consertar. Então você tem condições aqui na universidade, ou mesmo que você esteja fazendo ensino médio, de verificar na calculadora. Mas como a calculadora não é permitido em alguns concursos, faça várias vezes até ver se você domina bem, tá bom? Porque senão vai ter problema, né? Faça com calma e refaça. Erro por falta de atenção vai acontecer sempre. Veja só, aqui eu tenho um sistema. O que a gente faz com o sistema? Tem duas maneiras de resolver o sistema: isolar o x ou fazer uma multiplicação de forma que a subtração entre os sistemas, né, ou a soma pelo inverso dê zero. Vamos multiplicar esse sistema de cima aqui, ó, por 3. Por quê? Porque aí, na verdade, eu vou multiplicar por menos 3, né? Não, pode ser por 3 mesmo, não por menos 3. Vai dar certinho, porque eu vou multiplicar 3x sobre 3 por 3. Se eu estou achando que essa bolinha aqui está muito para baixo, aí eu vou subtrair de x, que vai dar zero. Então, fazendo isso, eu tenho um novo sistema que mantém a proporção, ó, 3 vezes x sobre 3 menos 3y sobre 4. Isso é igual a 3 vezes 1, que dá 3. Não pode esquecer de fazer a multiplicação pelo 1 lá, né? Aqui embaixo é x menos y igual a 1. Fechamos o sistema. Então, fazendo aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1. O que eu tenho? X menos 3y igual a 3. E aqui embaixo, x menos y igual a 1. Fazendo a subtração do sistema, nós teremos x menos x, 0. Menos 3, ó, não esquece esse menos aqui. Menos y dá menos 3y mais y, que é igual a 3 menos 1, que dá 2. Então, nós teremos menos 3
mais y dá menos 2y, que vai ser igual a 2. Portanto, eu vou ter que menos y é igual a 2 dividido por 2, portanto, menos y é igual a 1. Ok? Essa situação aqui está interessante. Vamos fazer de novo. X menos x dá 1, menos 3y menos mais y dá menos 3y mais y, que é igual a 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2, certo? Toma muito cuidado com isso aqui, ó, esse menos aqui. O problema do exercício é esse aqui, ó. Porque aqui é como se multiplicasse aqui embaixo tudo por menos 1, né? Dá menos x mais y menos 1. Entendeu? Então, olha só o que aconteceu. Aqui, ó, é 3 menos 1. Certo? 3 menos 1 dá 2. Isso significa que y multiplicando ali por menos 1 é igual a menos 1. De acordo com isso, é só colocar aqui embaixo, ó. Vai ser x menos menos 1, que é igual a 1. Isso significa que é x mais 1 é igual a 1. Então, do outro lado, eu vou ter 1 menos 1, x igual a 0. Agora, nós temos que ver se isso é verdade. Se isso for verdade, eu tenho que fazer a verificação do exercício. Então, eu tenho que colocar como y é menos 1 e x é 0. Aqui vai dar 0. Vai ser mais 1 sobre 4 dá 1/4, é diferente de 1. Está errado. O exercício está errado. E aqui embaixo vai ser 0, menos 1 mais 1, deu certo por debaixo. O que significa? Que esse sistema não existe. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque uma das características principais na resolução de exercício nas exatas é a gente verificar a resposta. No momento que deu errado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é retornar tudo e refazer o exercício, se possível, de outro modo. Se der o mesmo valor, aí eu aumento a probabilidade de acertar tudo. Então, nós testamos fazendo o exercício pela soma dos sistemas e fazendo o exercício multiplicando por um valor que zerasse. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer x menos y igual a 1. Vamos isolar o x. X é igual a 1 mais y. Isolei. Como eu isolei numa sentença, o que eu faço? Aplico na outra. Então, onde tem x, eu vou ter 1 mais y dividido por 4. Que é isso aqui, ó. Menos y sobre 4. Isso é igual a 1. Aqui, olha o erro. Sobre 3, né? 1 mais y sobre 3. O que significa isso? Qual que é o mínimo múltiplo comum aqui entre eles? 3 e 4. 12, né? Lembra, 4 não é primo, então eu faço aqui do lado, tá certo? 12 dividido por 3 dá 4. Então tem 4 que multiplica 1 mais y menos 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1y, 3y. Isso aqui. Poderia colocar do outro lado também, ó. Vamos fazer do outro lado também, colocar o 12 do outro lado. E aí 12 por 1 dá 12. Aí nós já simplificamos aqui. Multiplicando pela distributiva, tem 4 vezes 1, 4, mais 4y,
3y é igual a quanto? A 12. Isso implica que 4 menos 3y dá y. Y vai ser igual a 12 menos 4. Isso implica que y é igual a 8. Olha que diferença em relação à vez passada. O valor está dando diferente em relação à multiplicação lá. Então, nós podemos ter errado na conta. Mas vamos ver se realmente o sistema existe. Vamos aplicar então no de baixo. Significa que x menos 8 é igual a 1. Portanto, x é igual a 9. Vamos aplicar isso aqui em cima. 9 dividido por 3 menos y, que vai dar 8, dividido por 4, tem que dar 1. 9 dividido por 3 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2, que é igual a 1. Vamos tentar embaixo. X é 9, y é 8 e dá 1. O sistema existe e houve um erro na primeira tentativa. Eu não localizei o erro na primeira tentativa, então o que a gente faz? A verificação mostrou que o sistema existe e que a resposta é x igual a 9 e y é igual a 8. O que a gente faz? A gente retorna para o exercício e tenta fazer de novo. Por que isso? A gente que trabalha com exatas, normalmente quando a gente tem facilidade nas contas, a gente tende a fazer tudo muito rápido. Então não é que o exercício em si ele estava errado ou o sistema não existe. A gente provou que o sistema existe e que existe uma solução para ele. E nós já sabemos o valor. Então a ideia foi multiplicar isso aqui por 3. O que gerou o erro? Eu vou tentar descobrir agora. Esse exercício já está feito, já está organizado, mas aqui nós estamos brincando um pouquinho com metodologia. Então temos aqui, eu tenho que fazer de novo. O que deu errado? 3 vezes x, 3x, dividido por 3, menos 3y, dividido por 4, porque o 3 também multiplica o y. Vai ser igual a 3 vezes 1, que é 3. Aqui embaixo, x menos y igual a 1. Então nós vamos fazer a subtração. Antes vamos resolver aqui, vai dar no sistema x menos 3y, 3 quarto de y, que é igual a 3. E aqui x menos y igual a 1. Fazendo a subtração, eu vou colocar a resposta aqui, x menos x dá 0. Menos 3 quartos menos y é igual a 3 menos 1. Vai dar 2. Já viu o que estava errado antes? Facinho, né? Perceber o que estava errado? Ó, a falta de atenção, né? Faltou lá. Vamos colocar o MMC entre 3 e 4. A outra coisa errada, né, é que quando nós fizemos o menos aqui, aqui vai dar mais. Y está faltando aqui. 4 igual a 4. O MMC, né? Entre 4 e 1. 4 por 4 dá 1, menos 3y. 4 por 1 dá 4, mais 4y. Isso vai ser igual a 8. Então aqui, olha aqui que nós teremos menos 3y mais 4y. Y
vai ser igual a 8, que é o mesmo valor de antes. Aplicando embaixo, x menos 8 igual a 1, mais 8 em ambos os lados, x é igual a 9. Então a questão foi bem simples, é uma coisa que pode ser que a gente passe despercebido, a não ser que a gente mostre na equação de volta como resolver o problema aplicando no problema. Essa é uma maneira boa de ensinar, é uma maneira também muito boa de verificar se o problema está correto. Nós fizemos de duas maneiras o problema. A primeira deu errado, né? Aí a gente vai e faz a segunda. Veja que essa conta aqui, ó, também deu errado, você viu a primeira vez? Quem aí nunca errou por falta de atenção? Eu sou mestre em errar por falta de atenção. Mas a questão é, se você faz com calma, a tendência é que você verifique o problema. Verificando o problema, você acaba encontrando a solução, tá certo? Vamos para o item 3, é uma inequação. Nós ensinamos a fazer isso, ó, em dois casos. Primeiro caso, nós fazemos um lado esquerdo, no segundo caso, fazemos o lado direito. Então, no primeiro caso, nós vamos fazer 7 menor ou igual a 3x menos 2. O que nós teremos aqui? Nós vamos somar mais 2 em ambos os lados da desigualdade. Então, eu vou ter 7 mais 2 menor ou igual a 3x menos 2 mais 2, que dá 0. Isso implica que eu vou ter 3x menor ou igual a 9. Vou dividir ambos os termos por 3. Aí eu vou ter 9 dividido por 3 dá 3. Então, x menor ou igual a 3. Fazer aqui uma separação. O segundo caso vai ser 3x menos 2. Olha só, outro erro aqui, ó. Mudei de lugar. Fala assim, a boquinha fica voltada sempre para o mesmo número, a não ser que multiplique por menos 1, né? Então, x maior ou igual a 3, né? Eu mudei a sentença de lugar, os termos de lugar, e mantive o mesmo maior ou igual. 3x menos 2 menor que 16. Vamos somar menos 2 em ambos os termos. Eu vou ter 3x menor que menos 2 mais 2 dá 0, 16 mais 2. Então, nós vamos ter 3x menor que 18. Isso implica que, dividindo ambos os termos por 3, vou ter x menor que 18 dividido por 3, dá 6, né? 3x menor que 6. Mas como é que nós fazemos a solução desse problema? A solução desse problema é feita da seguinte forma. A gente coloca a interseção entre o primeiro caso e o segundo caso. Vou fazer aqui do lado. Primeiro caso, interseção com o segundo caso. O que nós teremos aqui? O primeiro caso é x maior ou igual a 3, inclusive o 3. Vou colocar para aqui, para cá. Vou colocar o 3 aqui. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é x menor que 6. Vamos colocar o 6 aqui. É tudo que é menor que 6. Qual que é a solução do exercício? A solução é a interseção entre os dois casos. Então a interseção vai ser 3 inclusive, porque 3 pertence tanto à reta de cima quanto à reta de baixo. 6 não pertence à reta de baixo, mesmo pertencendo à de cima. E a interseção
é entre 3 e 6. Então a solução vai ser igual: x pertence aos reais, tal que 3x, né, menor ou igual a 3, menor que 6. Tanto a de cima quanto a de baixo valem como soluções, mas é importante que você escreva a sentença mais elegante, tá? Vamos dividir aqui, ó. Para ter espaço para fazer essa inequação número 4. Então eu tenho que fazer a seguinte análise, ó. X menos 4 dividido por x mais 1 maior que zero. Quais as condições de existência dela? Se eu dividir mais por mais é maior que zero. Ou se eu dividir menos por menos também é maior que zero, porque vai dar mais. Certo? Vamos fazer melhor, ó. X mais dividido por mais maior que zero implica em mais maior que zero. Óbvio, positivo é maior que zero, certo? Se eu tiver menos dividido por menos, também é maior que zero, porque menos por menos dá mais e mais é maior que zero. Então vamos ter o primeiro caso. O primeiro caso é bem simples, ó. X menos 4 maior que zero. Maior que zero é positivo. Isso implica que x maior que 4. E x mais 1 maior que zero. Logo, isso implica que x é maior que menos 1. Segundo caso, ambos são menores que zero. X menos 4 menor que zero implica que x menor do que 4. E x mais 1 menor que zero implica que x é menor que menos 1. Para resolver isso, nós estudamos o sinal. Então, a solução disso aqui é, primeiro caso, interseção com o segundo caso. Vamos fazer o estudo dos sinais através de uma tabela. Vamos pegar aqui, então, x menos 4, aqui x mais 1, pelo estudo dos sinais, e vamos fazer a relação x menos 4 dividido por x mais 1. E embaixo aqui nós vamos ter a solução. Mudar de cor para colocar os números, ó. A relação aqui, em relação a x mais 4 e x menos 4, vai ser menos 1 aberto e 4 fechado. 4 aberto também, nos dois casos abertos, certo? Vamos fechar aqui, ó. E vamos fazer essa análise dos sinais, né? Com um espaço pequeno por mais um ali, mas não tem problema. Então, x menos 4, quando que ele é positivo? Observa, nós temos que x, quando ele é maior que 4, ele é positivo. Então, quando for menor que 4, olha aqui, quando for menor que 4, ele é negativo. A gente colocou menor que 0, então ele é negativo aqui, negativo aqui. X mais 1, ele é negativo toda vez que for menor que menos 1, mas toda vez que ele for maior que menos 1, ele é positivo. Então, agora a gente multiplica os sinais. Ó. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos e mais com mais dá mais. Então, verifica que na solução do exercício, ó, ele é valores acima de 6 e valores menores que menos 1. Colocando aqui na solução intervalo aberto, certo? Então, a solução desse exercício, eu vou arrumar um espaço para escrever aqui. Vou apagar o anterior, ó.
Aí o que nós temos aqui como solução desse exercício? Ele é verdade, a solução, né? X pertence aos reais, tal que X, vamos colocar o menos 1. Vamos colocar o X primeiro, ó. X menor que menos 1, ou aí no lugar do ou pode ser aquela Bzinho voltado para cima, né? X maior que 6. Como os intervalos são abertos, menor que menos 1 ou maior que 6. Né? Vou voltar para cá. A gente fez a brincadeirinha aqui em dois casos simples, que é fácil de você ver o erro, certo? Você enxergou bem o erro. Então, as outras vezes não. Então, por exemplo, se eu fizer uma brincadeirinha aqui para esse exercício mais complicado, pode ser que você se perdesse, né? Mas você seguindo o raciocínio, fazendo com cuidado, você vai conseguir resolver os exercícios e quando tiver dificuldade tem que voltar. Aí você pode querer aprender de uma única vez, você vai falar assim, ó, eu gostaria de olhar o exercício e já saber a resposta. Só que isso não é uma coisa simples na matemática. Na matemática básica pode até ser, mas na matemática avançada não. E interessantemente na matemática básica a gente tem visto as pessoas fazerem provas e os exercícios como se já soubessem, né? E erram as coisas mais simples. Por falta de atenção é o mais comum, acho que no universo inteiro, né? E o erro por falta de conhecimento básico também é comum. Você usar uma calculadora para fazer conta, ou fazer conta rápida, isso não indica que você conhece matemática. Se errar por falta de atenção, também não indica que você não sabe matemática. São questões de foco, atenção. Atenção é um processo cognitivo superior que o indivíduo desenvolve com o tempo, ele desenvolve durante a vida também. Vamos para os outros exercícios aqui. Exercício 2. Uma loja de calçados tem 60 pares de sapatos, está errado aqui, né? Escrito, em promoção. Após iniciar a liquidação, a loja vendia os pares de sapatos a R$ 49,90. Depois, como a venda estava abaixo do esperado, o preço de cada par foi reduzido para R$ 39,90 e vendeu todos os pares que sobraram. Sabendo que a loja teve um saldo final de 2.544, quantos pares foram vendidos com maior preço? Ora, vamos colocar qual vai ser a nossa variável. X representa então o pares com maior preço. Que foi o que foi pedido, né? Não faz sentido escolher X com o menor preço. Então, o que eu faço? Se é com o maior preço, eu vou ter R$ 49,90 vendido vezes X. Só que não foi tudo. Nós tivemos uma parte, R$ 39,90, que foi vendido. Só que o que foi vendido foi depois que uma quantidade de X foi vendido. Eu vou ter 60 menos X. E 60 é o total. Então a quantidade que foi vendida por R$ 49,90 é vezes X. Certo? Só que eu estou somando aqui com mais algo que foi vendido. Eu tenho que somar, porque eu estou ganhando. Só que o que foi vendido é 60 menos X. Isso aqui é igual ao total valor dado, que foi o lucro, 2.000, lucro bruto, 544. Não vou colocar o vírgula 00. Essa aqui é a equação do primeiro grau montado em função do problema pedido. Então eu vou ter aqui 49,90x, 39 vezes 60, você vai vir aqui do lado, 39,9 vezes 60. Quando tem o zero aqui, a gente já coloca o zero e faz só com 6. 6 vezes 9 dá 54, não é isso? Vão 5. Aqui, ó. Não sei se você não estiver lembrando, se tiver dificuldade, vamos fazer assim de novo.
Casa das unidades. Aqui da casa da unidade, aqui a casa das dezenas, e aqui a casa da decimais, né? Ok? E depois a gente conta a vírgula a partir das casas decimais. Aí nós vamos ter aqui 6 vezes 9, 54. Vão 5 dezenas. 6 vezes 3, 18. 18 mais 5, 23. Certo? Ah, esqueci de fazer um 9, são 2 9. 6 vezes 9, 54. Então 5 vai aqui, ó. Né? Então aqui eu vou ter 6 vezes 9, 54, mais 5, 6 vezes 9, 54, mais 5, 59, vão 5. 6 vezes 3, 18, mais 5, 23. Então vai dar 23.940, né? Não, 23.940, 2.394, que deu isso aqui, ó. Que a vírgula, tem uma casa decimal, a vírgula vai aqui. É 2.394. Eu tenho 2.394, que é 39,90 vezes 60, menos 39,9x, que é igual a 2.544. Feita a conta, você pode apagar. Aí o que você vai fazer? Vai lá verificar se a conta está certa na calculadora. Se der errado, faz de novo. Eu vou ter 49,9x menos 39,9x é 10x. E do outro lado eu vou ter 2.000, essa conta é fácil de fazer, eu fiz já de cabeça. Menos 2.394. Ora, então 10x vai ser igual a quanto? 2.000, faz devagarinho aí, ó, 544, tem que fazer isso na prova. Menos 2.394. 4 menos 4 dá 0. 4 tira 9, não dá. Então a gente pega um emprestado, fica 14, pega uma dezena emprestada, né? Centena. 14 tira 9 dá 5. Certo? Como foi pego uma dezena, aqui, 2.544, que pegou? Aí vai ficar 4 menos 3, que dá 1. 2 menos 2 dá 0. Então isso aqui dá 150. Como o x já foi delimitado lá, ó, eu vou dividir ambos os termos por 10. Então o x vai ser 150 dividido por 10, que vai dar 15. É a resposta. Essa, vou colocar aqui do outro lado, que eu já posso pagar a conta. Faz de novo a conta na calculadora lá para ver. X é igual a 150 dividido por 10, portanto x é igual a 15. Especifica a resposta, está especificado em cima. X, pares com maior preço. O que foi pedido? Quantos pares foram vendidos com maior preço? 15. O menor preço, 60 menos 15, dá 45. Testa de novo, volta e faz a conta. Você pode testar na sua casa, na calculadora, para ver se você acertou, né? Mesmo fazendo uma prova EAD. Você coloca lá os valores, ó, 49,90 vezes 15, mais 39,90 vezes 60 menos 15, que é 45, para ver se dá 2.544. Se deu, tá certo. Eu já fiz a verificação. Resolvi as equações abaixo. Então pega uma equação dessa aqui, né? Pessoa que tem medo, que não analisa, já desiste, né? Mas observa que tudo isso aqui, ó, é igual a tudo isso aqui. Ou seja, as incógnitas são as mesmas. Digamos que eu chamasse isso aqui de A, isso aqui de A, ó, eu teria 2A mais 5A, mais 3A, já estou dando a resposta. Isso vai dar 5A. Ó, então vamos pegar o A de volta e colocar o que ele representa. Ó, x elevado ao cubo, que multiplica y ao quadrado, que multiplica z. Só isso. Aqui é uma multiplicação, uma distributiva. Então vamos fazer, ó, 11 vezes 5, 55. Eu sei, não vai fazer de cabeça. Pode fazer 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5, 55.
demonstra a conta. Aí eu vou ter termo a termo multiplicado. Ó. A quarta vezes a quinta, pela regra da potenciação, somos expoentes com a mesma base. 4 mais 5, 9. B ao cubo vezes B ao quadrado, dá B elevado a 3 mais 2, que é 5. E C vezes 1 dá C. Então aí a resposta é bem simples. Essa aqui de baixo também é bem tranquila, porque olha só. Tem 10 ao quadrado BC mais 25AB ao quadrado C menos 50 ABC ao quadrado, dividido por 5 ABC. Quando tem a mesmo denominador, nós somamos os numeradores. Então aqui a situação vai ser simples. Nós vamos separar no mesmo denominador com 3 numeradores diferentes. 5ABC em cima, 10 ao quadrado BC. Mais 5ABC em cima 25AB ao quadrado C mais 5ABC dá aqui não é mais, hein? Olha só, aqui é menos 50 ABC ao quadrado. Isso vai ser igual a... Olha só, vamos usar outra cor para chamar a atenção. 10 dividido por 5 dá 2. A ao quadrado dividido por A dá A. B dividido por B dá 1. C dividido por C dá 1. Então nós vamos ter aqui, vou colocar de outra cor, ó, 2A, que foi da primeira conta, né? Mais 25 dividido por 5 dá 5. A dividido por A dá 1. B ao quadrado dividido por B ao quadrado dá B. C dividido por C dá 1. Mais 5B. Menos 50 dividido por 5 dá 10. A dividido por A dá 1. B dividido por B dá 1. C ao quadrado dividido por C dá C. Menos 10C. Aí essa é a resposta. Uma continha bem simples, né, de fazer. Essa é apenas quase uma simplificação apenas. Nós passamos para outro momento, que é o momento das fatorações. Vamos fatorar essas equações que estão aqui. Nós aprendemos 4 tipos de fatoração, né? É por agrupamento, diferença de quadrado, trinômio do quadrado perfeito e soma e produto. Eu coloquei aqui alguns exemplos de cada, né? Que não é difícil fazer. Aqui nós temos por agrupamento, ó. O que nós temos em comum? Um x. Então isso aqui é a mesma coisa, é igual a... Só um minuto aqui, que eu acho que isso aqui está meio grande demais. Como eu tenho o x que está em evidência, eu coloco o x, que é o menor potência em evidência. Então, o x multiplicando que número, ou que x, que dá x ao cubo, x ao quadrado, mais x multiplicando 2x dá 2 elevado ao quadrado, e x multiplicando menos 1 dá menos x. Tá aí a fatoração, né? Coloca o agrupamento, organiza-se em grupos os termos que estão em comum. Isso é agrupamento, né? No segundo caso, nós também temos o agrupamento, olha só. Em relação a termos em comum, ó. Termos em comum, B está em comum aqui, e entre 7 e 21 é o próprio 7. Então, colocar o B em evidência, nós teremos A mais 3 multiplica B, dá o mesmo valor, se nós aplicarmos a propriedade distributiva.
E mais, colocando o 7 em evidência, nós teremos A mais 3. Fazendo aqui, ó, 7 vezes A, 7A, 7 vezes 3, 21. Então, volta ao que era antes. Só que nós temos também, dentro do termo em comum, A mais 3. Então, A mais 3 está em comum e ele multiplica B mais 7. Se fizer a conta, nós retornamos ao início. Essa aqui, a simplificação, é uma das bases do conhecimento da matemática básica. Tá? Aqui embaixo, ó, nós temos A mais B que multiplica A menos B. O exercício foi colocado para você lembrar que isso aqui, ó, é A ao quadrado menos B ao quadrado. Mas como que eu vou lembrar disso? Não precisa necessariamente, mas seria fácil se lembrar. Só faça distributivo. Ó. A vezes A ao quadrado, mais B vezes A mais AB, vou colocar o A na frente, mais B vezes A, aqui é menos, né? O A vai ser o menos B na distributiva. Menos AB, mais B vezes A mais AB, e mais B vezes menos B ao quadrado. Mais AB com menos AB dá zero, então aqui sobra A ao quadrado menos B ao quadrado. O que é isso? A diferença de quadrados. E pela diferença de quadrados, a gente sabe, já sabia, né, que A mais B que multiplicar A menos B é igual ao quadrado menos B ao quadrado no final. Da mesma forma, o nosso raciocínio aqui embaixo é o seguinte. 1, ele é raiz quadrada de algum número? Dele mesmo. E 16x à quarta é raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada dele? 4x ao quadrado. Então, quando a gente tem isso, ó, a gente vai ter 1 menos 4x ao quadrado, que multiplica 1 mais 4x ao quadrado. Está fatorado. A questão é que a fatoração não acabou, né? Você tem que enxergar a raiz quadrada desses números. Observa que 1 menos 4x ao quadrado também pode ser fatorado, porque a raiz quadrada de 1 é 1, e a raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Então, menos 2x, mesma coisa do que nós fizemos no outro. Vai ser 1 menos 2x, que multiplica 1 mais 2x, que vai retornar para esse primeiro membro, que multiplica 1 mais 4x ao quadrado. Esse não tem como fatorar mais. Okay? Mesmo raciocínio aqui embaixo, só que antes vamos colocar o 25 em evidência. 25 vezes a quarta é 25 a quarta, menos 100b ao quadrado. Se eu colocar 4 vezes 25, dá 100. 4b ao quadrado. Então, vou para cá. Observe que aí eu também tenho dois quadrados, a diferença de quadrados aqui. Eu mantenho 25. A quarta, o quadrado dele é A ao quadrado, a raiz quadrada, e menos 4b quadrado é 2b, que multiplica A ao quadrado mais 2b. Ainda tem essa, né? Não tem mais o quadrado aqui, ó. Observe. Nós não temos mais condições de continuar, porque a raiz quadrada de 2b ao quadrado de 2b não dá um quadrado perfeito. Por isso que se chama binômio dos quadrados, né? Diferença de quadrados perfeitos, o correto. Eu coloquei só a diferença de quadrados, mas o correto é diferença de quadrado perfeito. Eu falei do caso do trinômio do quadrado perfeito, que é aqui embaixo. Ó. Tem 3 termos, trinômio. Como é que eu sei se o quadrado é perfeito? Aí eu vou pegar, qual é a raiz quadrada de 4x ao quadrado? 2x. E qual que é a raiz quadrada de 9y ao quadrado? 3y. Aí, o termo do meio é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ora, 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Então, no caso é negativo, nós temos uma diferença relacionada ao trinômio do quadrado perfeito. O que é isso? Eu pego a raiz, então, de 4x ao quadrado, a raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. E de 9y ao quadrado é 3y.
Então 2x menos 3y é igual a 2x mais 3y. Para retornar isso aqui, ó, basta eu fazer a distributiva e nós chegamos na primeira novamente. Nós já fizemos isso na aula. Algumas pessoas que não gostam, têm dificuldade em matemática, têm dificuldade de fazer esse raciocínio. Por isso que nós mostramos. Ó. Tira a raiz quadrada do primeiro, tira a raiz quadrada do segundo, e depois multiplica um numeral e verifica quanto que dá negativo. Então aqui, ó, raiz de 4 dá 2, raiz de 9 é 3. 2 vezes 3, 6. Pela lógica do binômio de Newton, né, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo menos o quadrado do segundo. Aí você então faz o raciocínio invertido ao invés de fazer o binômio. No último caso aqui, ó, é soma e produto, né? Por que soma e produto? Porque se eu tirar a raiz quadrada aqui de x, dá x. E a raiz quadrada de 6 não tem quadrado perfeito. Quando acontece isso, eu já vou direto no soma e produto. Eu vou puxar para cá, para fazer aqui do lado esse exercício. Se você lembra de soma e produto, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar o A, o B, e vamos fazer uma tabelinha aqui, ó, de soma e produto. Vamos dividir aqui, ó. Aqui à esquerda, não deu muito certo esse risco aqui não. Vou fazer um risco melhorzinho. Então vamos fazer a soma aqui primeiro e o produto embaixo, aqui entre A e B, né? Qual o número que somados dão menos 6 e multiplicado dão 6? Lembra que agora eu vou ter que um deles vai ser negativo por causa do menos aqui, ó. Tá bem simples, 2 vezes 3, 6. Vou fazer o produto então, ó. 2 vezes 3, colocar o produto que dá 6. Vai falar, mas qual que é positivo e qual que é negativo? Observa o caso do 3 ali. No caso da subtração, como a subtração vai dar negativa, então melhor que seja menos 3, porque vou ter 2 mais menos 3 dá menos 1, menos x. Ó. Então, eu vou colocar aqui 2 mais menos 3, que vai dar menos 1. Então, aqui é menos 6, menos 1. Então, ficou simples de fazer. Ó. Vai ser x mais 2, que multiplica x menos 3. Se você fizer isso, aplicando a distributiva, vai ter x ao quadrado mais 2x. 2 vezes x. Eu fiz a distributiva errada. X, 1 vezes x, x vezes x, x ao quadrado. Aqui está aparecendo 1. X vezes menos 3, menos 3x. Mais 2 vezes x, mais 2x. 2 vezes menos 3, menos 6. Observa, vou ter x ao quadrado, menos 3x mais 2x. Por isso que é menos, dá menos x, menos 6. Retornamos então para a equação inicial, para a sentença matemática inicial. Ok? Sempre faz com calma. Senão você não vai aprender não, vai ficar errando a vida inteira. Ou quem sabe, né, de tanto errar, uma hora certa. Einstein falou que não, falou que é burrice fazer as coisas do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Acho que ele tem razão, né? Vamos agora começar a trigonometria, ó, os valores de seno, cosseno e tangente para o triângulo retângulo abaixo. Ele é retângulo aqui, né? E agora nós precisamos saber os valores. Ó, já como foi dado em x, para saber seno e cosseno, vamos encontrar o x, né? Como ele é retângulo, aí todo mundo conhece a fórmula do Pitágoras, né? 3 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais x mais 7 ao quadrado. Aí entramos num binômio.
Isso aqui vai ser igual a 13 ao quadrado, 169. 13 vezes 13. Vai aqui no cantinho e faz 13 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Vai para outra casa, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 9. 3 mais 3, 6. 169. Ok? Tem que mostrar a conta. Por favor, não faça a prova no espaço dela, porque não é mandado com espaço para fazer. Faça em outra folha para poder dar espaço, né? Então, 169 vai ser igual a x ao quadrado mais o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, que é o binômio do Newton, binômio do quadrado perfeito. Então, vai ser o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 7, 14x, mais o quadrado do segundo, 7 ao quadrado é 49, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, esqueci o quadrado aqui, nós vamos isolar do mesmo lado os números e o x, a incógnita do outro lado. 169 diminui 49 em ambos os termos, menos 49 do lado esquerdo, menos 49 mais 49 do lado direito dá zero. Sobraram x mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 14x. Ok? Fazendo a conta, nós vamos ter 169 menos 49 dá 120. Vou colocar o zero aqui, ó, e vou igualar a 2x ao quadrado mais 14x menos 120. Feito isso, a equação que ficou foi 2x ao quadrado menos mais 14x menos 120 igual a zero. Calculemos o delta, que é b quadrado menos 4ac. Só que antes de fazer isso, vamos dividir essa equação inteira para facilitar as contas por 2. Aí eu vou ter x, 2x ao quadrado por 2 dá x ao quadrado. 14x por 2 dá 7x. Menos 120 por 2, 60. Facilitar as contas, né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o delta, que é b quadrado menos 4ac. b quadrado é 7 ao quadrado, 49. Menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 60. Muito importante aqui, porque menos com menos vai dar mais, né? Então, delta vai ser igual ao quê? 49 mais 4 vezes 60. 49. 4 vezes 6, 24. Tem um zerinho lá na frente, né? Então vai 240. Isso vai dar 289. Ok? 289 vai ser a raiz de 289. Você vai falar assim, como é que eu vou achar a raiz de 289? Nós ensinamos métodos para calcular, você tem que demonstrar, né? Então você vai fatorar, fatora 289. Vem aqui no cantinho e começa a fatorar o 289. Vai fatorar 289. Por 2 não dá. Por 3, 2 mais 8, 10 mais 9, 19. Não divide por 3. Qual o número então que multiplicado aqui dá 289? Se for ensinar, você pode fazer isso mostrando também, né? No exercício, numa prova, fazendo assim, ó. 10 vezes 10 dá 100, certo? 20 vezes 20, 400. Então está entre 100 e 400. Lá 289, 15 vezes 15, normalmente a gente já sabe, dá 225, né? Tem que fazer de cabeça aqui. Quando faz de cabeça é problemático esse negócio. Vou colocar aqui, ó, 15 vezes 15. 225. Então 225 está entre 15, 15 já não é, 16, 17, então vai lá, vai 17. Então eu vou, e aí você verifica, quer ver? 17 vezes 17. Por que eu chutaria o 17, hein? Porque 7 vezes 7 é 49. 7 vezes 7 é 49. Termina em 9. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 7, 7.
1 vezes 1, 9, 7 mais 7. 7 vezes 7, 49, 4. Olha só que bobagem. 7 vezes 1, 7, 4, 11. 289, ok? Então, mas tem que fatorar. Fatora. Aí você vai ver quanto que dá. Tem que mostrar a fatoração. Que demora, né? X vai ser igual a menos B mais ou menos raiz de delta, que é a raiz de 289. Vamos colocar já aqui os valores, né? Menos 7, né? Dividido por 2 vezes A. 2 vezes 1. Aí nós vamos ter, então, x1 igual a menos 7, vamos colocar mais, 289, que é 17, dividido por 2. Então, menos 7 mais 17 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. O x2 vai ser igual a menos 7 menos 17. Dividido por 2 vai dar menos 24. Dividido por 2 que vai dar menos 12. Não convém. Por que não convém menos 12? Porque não tem medida negativa, né? Então ele não serve pra gente. Não serve. Esse valor não serve. Menos 12 não tem medida negativa, certo? Feito isso, ó, eu descobri então que x vale 5. Então eu venho aqui e coloco, ó, 5 mais 7 igual a 12. E x é igual a 5. Aqui em cima. O que foi pedido? Seno, cosseno e tangente. Seno do ângulo alfa é igual a cateto oposto, 12, sobre a hipotenusa, que é 13. Cosseno de alfa vai ser igual a cateto adjacente, 5, sobre a hipotenusa, que é 13. Tangente de alfa, cateto oposto, 12. Cateto adjacente, 5. Ok? Então aí a resposta. Primeiro nós achamos o x, depois nós aplicamos para achar os outros valores. Ok? Feito isso, vou deixar a tela aqui, se for o caso, para guardar. E para resolver esse exercício, vou precisar desse espaço que está aqui, até o espaço de cima, né? Então, vamos desfazer isso. Para resolver o exercício, calcule o valor de m aqui embaixo. Você que está assistindo a aula, você pode voltar ao vídeo, organizar, copiar, que não tem problema. A solução aqui, ó, do exercício número 6, aqui é 8, ó. Aqui é 30 graus, 60 graus, aqui é m, e aqui embaixo eu mesmo coloquei o x. Então o que nós vamos fazer aqui? O que eu tenho que achar? Tem que achar o m. Para achar o m, posso até colocar aqui, ó, como eu tenho 60, ele é cateto oposto sobre m, sobre adjacente. Então eu vou ter tangente de 60 é igual a o cateto oposto, que é x, sobre m. Tá fácil de fazer isso, né? Porque, olha só, agora eu tenho que achar o x. Aí eu pego o outro triângulo e acho o x. No outro triângulo, o cateto oposto tem o valor de 8. É oposto sobre adjacente, tangente de novo. Tangente de 30 igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 8. Agora eu só tenho uma variável. Essa variável é o x. Mas por quê? Porque é tangente de 8. Como que eu faço isso? Lembrando, ó, você vai ter isso na calculadora, né? Mas, ó, seno
cosseno e tangente. 30 graus, 45 graus, 60 graus. Como que a gente faz? 1, 2, 3, aqui na linha, 3, 2, 1. Aí a gente divide por 2 todos eles e bota a raiz. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 sobre 2, 145. Raiz de 3 sobre 2, 160. Faz a mesma coisa para o cosseno. E bota a raiz. Raiz, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E raiz de 1 é 1. E a tangente, como é que eu faço? A tangente eu divido seno pelo cosseno. Aí você faz 1 meio dividido por 3 meios, multiplica pelo inverso, né? Aí você vai ter 1 sobre raiz de 3. Aí você vai fazer a radiciação disso aqui, ó. Racionalização, né, do denominador. Você vai encontrar a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Raiz de 3 sobre 2 por meio vai ser raiz de 3. Né? Basta fazer a conta, você vai multiplicar pelo inverso, simplifica o 2, vai dar só raiz de 3. Feito isso, então, eu consigo trabalhar. Ó, raiz tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Que é igual a x vezes 8. Continuando aqui, então, eu vou ter, isolando o x, ó, x vai ser igual a 8 vezes raiz de 3, ó, multiplica cruzado, lembra? Dividido por 3. Já que eu tenho o valor de x, eu aplico lá na tangente. Quanto que é tangente de 60? 3, raiz de 3. Aplico aqui. Raiz de 3, que é igual a, quem é x? 8, que multiplica a raiz de 3 sobre 3, dividido por m, que é multiplicar 1 sobre m, que dá a mesma coisa. Então, vamos fazer assim, que talvez fique melhor para você entender, tá? 1 sobre m. Isolando o m, mas olha só, aí dividir ambos os termos por raiz de 3 e multiplicar m em ambos os termos. Então, m vai ser exatamente 8 dividido por 3, m é 8 terços. Você pode colocar na frente unidade de medida, tá? Não foi dada unidade de medida. Se você quiser ser bastante exato, coloca unidades, né? Que vai dar maior que 1 de medida. Mas como não foi dado nenhuma medida, não há necessidade. Esse próximo exercício aqui, ó, número 6, só que ele não está correto aqui, seguindo, né? Aqui seria o 7. É porque eu copiei e colei direto da lista de exercícios, tá? Então aqui é o 7. Esse aqui é o 8. Vou colocar esse 8 aqui não. Uma escada de bombeiro pode ser estendida até um comprimento máximo de 24 metros, formando um ângulo de 60 graus com a base, que está apoiado sobre um caminhão a 1,5 metro do solo. Qual é a altura máxima que a escada pode atingir? Então, uma das melhores coisas para fazer aqui, ó, é um esquema. Não precisa saber desenhar, só fazer o esquema. Fez o esquema aqui, vamos fazer um caminhãozinho. Esse caminhãozinho, a roda não pode flutuar não. Caminhãozinho pequeno. Vamos fazer o caminhãozinho. Está 1 metro do solo. Está aqui o caminhãozinho. Vamos colocar essa escada, como ele falou, a 60 graus. Esse caminhão, então, tá. Vou puxar aqui. E vamos fazer um triângulo. Aqui ele está 1,5 metros do solo. Ele quer saber essa alturazinha aqui.
E deu que, olha, o comprimento máximo que ela chega é 24 metros. Ó. Que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, porque nós forçamos que ele fosse um triângulo retângulo. Concorda? Então, vamos pegar isso aqui tudo, ó, e vamos chamar de Hzão. E depois a gente verifica. Ele pegou a altura máxima que a escada pode atingir. A escada, veja que a pergunta é interessante, né? Que a escada sozinha, né? Mas colocando o caminhão, a gente dá duas respostas. A gente acha Hzinho e Hzão. Né? Tem hora que as perguntas parecem que são exatas, mas não são não. Que a escada pode atingir. Aí não falou que é com ou sem o caminhão, né? Então eu respondo aqui do lado assim, com e sem o caminhão. Para não dar problema. Observe o que eu tenho aqui, ó. Seno de 60, pela definição, é cateto oposto, que é o H que eu quero, sobre a hipotenusa, que é 24. Mas seno de 60, como é que eu acho? Está aqui, ó. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então eu faço raiz de 3 sobre 2, que é algo que eu teoricamente teria que saber, é igual a H sobre 24. Simplifiquemos. Aqui vai dar 12, né? Então nós teremos aqui 12 vezes raiz de 3. Então H, a alturinha, é 12 vezes raiz de 3. Só que ele deu o valor, ó. Raiz de 3 é 1,73. Aí você vai fazer a conta. Vai pegar aqui no cantinho, vai fazer assim, ó. Vou colocar 1,73 primeiro, vezes 12. 2 vezes 3, 6. Não vai nada. 2, ou seja, não tem mais nenhuma dezena faltando, né? Ou sobrando. 2 vezes 7, 14. Aí sim, uma dezena. 2 vezes... Aqui é... Estou falando de dezena, vai para unidade, né? Porque nós estamos falando centésimo, décimo, unidade. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Depois a gente conta as vírgulas. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7, 1 vezes 1. Somamos 6, 4, mais 3, 7, 3 mais 7, 10, vai 1, 2. Conta quantas casas decimais? 1, 2, aqui 20,76. Então H é igual a 20,76. Hzinho, certo? Então isso aqui, ó, o próprio desenho mostra quem que é Hzinho, tá vendo? Mostrou aqui. Aí eu achei Hzinho. Aí o que eu vou fazer? Quem que é Hzão? Hzão é a altura máxima com o caminhão. Hzão é Hzinho mais 1,5. Então Hzão vai ser igual a 20,76 mais 1,5. Põe 20,76, tem que mostrar a conta. Não pode apagar igual eu fiz aqui não. Tem que ser a vírgula na mesma posição para fazer a soma. Não tem essa casa, do centésimo você coloca o zero. 6 mais 0, 6, 7 mais 5 dá 12. Vai para uma unidade, 1 mais 1 dá 2. 22,26 é a altura máxima com o caminhão. Metros aqui, pelo menos no final, você deve colocar metros. Aí você, por delicadeza e facilitar a vida do professor, mostra o resultado, destaca o resultado, tá? Faz parte das boas maneiras nas exatas, nas ciências exatas. Então, feito esse exercício, nós vamos aqui fazer um outro exercício que é reduzir ao primeiro quadrante. Por que o primeiro quadrante? Porque essa tabela aqui, ó, que a gente fez, deixa eu chamar a atenção para ela. Essa tabela de seno, cosseno e tangente, ó, ela se refere aos valores do seno e do cosseno no primeiro quadrante. Sabendo reduzir para o primeiro quadrante,
eu consigo saber os valores do seno e cosseno. Isso aí nós já colocamos lá na aula, né? Como nós já colocamos lá na aula essa redução, vamos fazer o exercício e mostrar como é que faz. Essa tabelinha aqui, ela se refere aos valores do primeiro quadrante. Certo? Então vamos aqui fazer a redução do seno de 5π sobre 4. Então olha só, tem uma circunferência, vamos apenas relembrar isso. Tem a circunferência, tem aqui o eixo dos cossenos, que representa o x, o eixo dos senos representa o y. Então eu tenho aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Mais bonitinho é representar em números romanos, né? Nós vamos deixar aqui desse jeito. Olha, aqui é zero. Dá meia volta, eu vou ter π sobre 2, que é 90 graus. Aqui à direita, π, 180 graus. Aqui embaixo, 3/4 de π. 3/4 é 1,75. E aqui 2π. Então, 5 sobre 4π. A primeira coisa que eu faço para solucionar esse exercício? Vou dividir 5 por 4. Dá 1 vezes 4, 4. Sobra 1. 1 vai dar, vírgula, 0 por 4 dá 2. Vezes 4, 8. 10 menos 8 dá 2. Põe o 0 aqui dá 5. Vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Feito, 1,25. Quer dizer, então, que 5/4 representa isso aqui, ó, seno de 1,25π. Certo? Ora, o π está aqui, ó, deu 180. 1,25, você vai pensar um pouquinho e vai ver aqui, ó, ele vai estar aqui, 1,25, 1,75 está ali, né? 1,25 está por aqui, ó. Significa o quê? Portanto, terceiro quadrante. Aí você vai falar, mas terceiro quadrante, eu quero reduzir o primeiro, como que eu faço isso? Aí eu uso a fórmula, mas eu não preciso decorar a fórmula. Primeiro, como eu estou trabalhando o seno é esse eixo aqui, ó, que é o eixo y. Então, eu sei que ele é positivo aqui, para cima ele é positivo no primeiro quadrante, positivo no segundo quadrante, negativo no terceiro quadrante, negativo no quarto quadrante. Então, o seno é negativo no terceiro quadrante, ele está no terceiro quadrante. Como é que nem que eu quisesse, eu faria isso. Negativo. Aí, olha só. Então, para resolver isso, eu sei que seno de 5 sobre 4π é igual, ele é negativo. É a mesma coisa que o seno de quem? Que é o seno do ângulo, vamos chamar de θ menos π. Olha só porque, ó, se eu tirar isso tudo aqui, ó, menos o π, vamos continuar com aqui com o vermelhinho, ó, ele vai me dar o valor dele simétrico lá no primeiro quadrante. Tá vendo que interessante? Então, na verdade, eu vou pegar o 5/4 de π, que é o θ, e vou tirar o valor de π. Só para relembrar a fórmula. Então, eu tenho que seno, e é fácil lembrar quando a gente faz o círculo aqui, né? Então, esse seno de 5/4 de π vai ser igual ao menos seno, ou seja, o correspondente ao primeiro quadrante, vai ser o mesmo valor
do seno do primeiro quadrante, só que negativo. 5 quartos de π menos π. Como que a gente resolve isso? A gente resolve isso, ó. O MMC entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 5. 5. 5π menos 4 dividido por 1 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1, né? 4 dividido por 1 dá 4 vezes π menos 4π. Isso vai ser, eu vou colocar, como eu não coloquei o seno aqui, estou fazendo a continha separada. 5 menos 4 dá 1, né? Isso aqui é 1 quarto. 1 quarto a gente já sabe que se meio π é 90, 1 quarto é 45, né? Então, o que significa isso? Significa que o seno de π, de 5 quartos de π, o valor dele é igual ao menos seno, ou seja, o valor negativo do seno de 1 quarto de π. Faltou o π aqui. Ou melhor, de π sobre 4. Ora, o seno de π sobre 4 é o seno de 45. Vem aqui na tabela, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, o valor dele, não precisa fazer isso, tá? Não foi pedido. Menos raiz de 2 sobre 2. A resposta é essa aqui. Ok? Menos seno de π sobre 4. Que vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Resolvido aí esse primeiro exercício. Mesmo raciocínio para o segundo exercício a gente pode fazer, né? Mesmo raciocínio. Vou fazer aqui do lado, depois eu apago, né? Melhor, vou apagar esse aqui e já utilizar esses valores aqui. Então, vou fazer o B aqui. O raciocínio é o mesmo, a ideia é a mesma, só que vamos fazer de um cosseno. Como o raciocínio é o mesmo, ele tem que se preocupar muito aqui com saber que quadrante que ele vai estar, né? Saber o quadrante que vai estar, tá até tranquilo, ó. Não vai ser essa cor aqui não, pera aí. Esfera perfeita. Primeiro, terceiro quadrante. Primeiro quadrante, tá ótimo. Aí nós vamos ter aqui, ó, cosseno de 7π sobre 6. Vai ser igual ao quê? Vamos fazer a divisão. 7 dividido por 6 dá 1. Sobra 1. Aqui que vai acontecer? 10 vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Já botei a resposta, tá vendo? Vai dar 4. 4 não dá. 40 por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Sobra 4. Assim por diante. 1,1666666, certo? Esse que é o valor aqui. Então, 1,6666 dividido por isso, 7π sobre 6. Então, aqui eu já tenho ideia do significado disso. Dá 1,16. De novo, vou pôr de outra cor. 1,16 vai daqui, mais ou menos. Aqui, terceiro quadrante de novo. Eu quero saber o valor aqui, ó. Simétrico aqui. Do outro lado, certo? Então, aqui dá aproximadamente 1,16. Eu já sei, então, que 1,16 é maior do que π. É 1,16 π. Vou colocar o raciocínio aqui. Então, eu tenho aqui 1,16 π. Isso implica terceiro quadrante. Vou colocar o tracinho aqui em cima, né? Terceiro quadrante. Então, vamos aos valores. A reta dos cossenos é aqui embaixo. Então, ele é positivo para a direita
Então, se ele está no primeiro quadrante, ele é positivo. Negativo para a esquerda. Então, se ele está no segundo quadrante, ele é negativo. No terceiro quadrante, ele ainda está do lado esquerdo, ele é negativo. E no quarto quadrante, ele é positivo. Portanto, é negativo de novo, em relação ao outro exercício. Então, significa que cosseno de 7π sobre 6 aqui, fazer isso aqui, cosseno de 7π sobre 6 é igual, é negativo, menos cosseno de θ menos π. Para achar os outros, só assistir a aula lá, né? Em relação ao segundo e ao quarto quadrante, a redução. Então, isso aqui, o que significa? Menos cosseno de 7π sobre 6 menos π. Vamos fazer a continha aqui. Mínimo múltiplo comum de 6 e 1, 6. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 7, 7π. Menos 6 dividido por 1 dá 6 vezes 6π, 6π. Isso representa 1/6 de π. Ou seja, π sobre 6. Então, isso é a mesma coisa de menos cosseno de π sobre 6. Quanto que é π? Π é 180 graus. 180 dividido por 6 dá 30. Então, isso aqui é o cosseno de 30. Vamos lá. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui não precisa, não é essa a resposta. Menos raiz de 3 sobre 2, que é o valor. Mas a resposta é essa aqui. Redução ao primeiro quadrante, π sobre 6. Ok? Raciocínio é simples, né? Para resolver o exercício. Esse outro exercício aqui é 9. E o de baixo é o 10. No exercício número 9, dois lados de um terreno triangular, 60 e 100 metros. Sabendo que o ângulo formado por esses dois lados é igual a 120 graus, determine a medida do outro lado. A 120 é bem aberto, né? Vou pegar aqui assim, ó. Assim. Não tá bom, não? graus. É mais ou menos esse triângulo aqui feio. Um lado dele é 100, então é maior, ó, metros. O outro é 60 metros. Ele quer saber o valor desse lado. Vamos chamar de x, que é a hipotenusa. Só que esse triângulo, ó, 120, como o somatório dos ângulos de um triângulo é 180, sobraram para 180, 60, né? Então não tem ângulo de 90 nesse triângulo. Se não tem ângulo de 90, não dá para aplicar o teorema de Pitágoras. Mas dá para aplicar a chamada lei dos cossenos. Que é x ao quadrado é igual a um lado ao quadrado mais outro lado ao quadrado menos duas vezes o lado vezes o lado multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto ao maior lado. Não vai falar hipotenusa, não. Então, o que eu tenho aqui? X ao quadrado vai ser igual a 60 ao quadrado mais 100 ao quadrado menos 2 vezes 60 vezes 100 vezes cosseno de 120. Vou colocar aqui, ó. Ora, vamos achar o x ao quadrado. X vai ser a resposta. 60 vezes 60 faz do lado ali, mas você pode fazer assim, ó, 6 vezes 6, 30, né? Sobra 2 zeros, então dá 30 mais 2 zeros, 36, né? 6 vezes 6, 36. Mais 2 zeros, 3.600, fica mais fácil fazer essa continha assim, né? Tranquilo. 100 vezes 100, e que você pode fazer 10 vezes 10, 10 vezes 10 dá quanto? 100. Aí você coloca os outros 2 zeros, 10.000, né? Vamos fazer assim. Então vai ser mais 10.000, 10.000, menos
2 vezes 60, 120. 120 vezes 100, 12.000. Só fazer as contas. Você tem que mostrar as contas aí. Vezes cosseno de 120. Ainda não cobra. Nesse tipo de exercício, na prova de matemática básica, que é o pré-cálculo, você vai ter que fazer a redução para o primeiro quadrante, porque ele não está no primeiro quadrante para poder saber o valor. É claro que você vai poder fazer a verificação pela calculadora, mas tem que mostrar que você sabe fazer redução ao primeiro quadrante. Coloquei ao aqui, não coloquei primeiro, tá? Redução ao primeiro quadrante, que é bem simples. Então eu vou ter cosseno de 120. 120, como é 180 graus, né, 90, como π é 180 graus, então nós vamos reduzir o cosseno de 120 para o primeiro quadrante. Aí ele vai ser igual a menos cosseno, deixa eu puxar aqui de novo, ó. Nós deixamos o cosseno aqui, ó, o segundo quadrante, 120, ó, aqui é 180, 120 vai estar aqui, ó, tá no segundo quadrante, então é negativo, menos cosseno, né, de π, vamos dizer assim, aí não é o θ menos o π, né, porque o π é menor, senão eu vou pegar o negativo de dentro, vai ser o cosseno de θ menos o ângulo, né? No caso, esse ângulo aqui, vamos chamar de alfa, né? Vou colocar 120. Então, quem que vai ser isso aqui? Menos cosseno de 180 menos 120. Menos cosseno de 60. Então, o valor do cosseno de 60, vamos lá para a tabela. Cosseno de 60 é meio, então vai ser menos meio. Menos cosseno de 120, então vai ser menos meio. Nesse caso, ó, eu preciso achar o valor. Achado esse valor, encontrado o valor, basta eu aplicar na equação. X ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, já temos lá 3.600 mais 10.000, dá 13.600. Menos 12.000 vezes menos meio. Dá 6.000 menos com menos mais, né? Então, x ao quadrado vai dar 13.600 mais 6.000. Então, x ao quadrado vai ser igual a... Passa a conta aí, vai dar 19.600. Essa não é a resposta. A resposta é a raiz quadrada de 19.600. Faça a fatoração. 19.600 divide por 2. Aí você vai descobrir aqui, eu já fiz, né? Você vê que a gente fez os comentários lá, mas os exercícios já estão feitos, né? Então a gente erra ali para você perceber que você está dentro desse padrão de erro e você não fizer com calma, vai errar. E eu sinto muito informar, se você fizer com calma, você também vai errar. Então a questão é voltar e fazer de novo, verificar a resposta. Eu fiz a verificação inicial nos mais simples, senão a aula fica muito demorada. Durante uma aula presencial, por exemplo, você pede para um aluno, a gente pede para um aluno ficar fazendo as contas na calculadora para ver se não vai ter erro, né? Então, o que vai ter aqui? 2 elevado à quarta é 16, 16 vezes 25 vezes 49. Fazendo a conta aqui vai dar 140. Certo? Depois que nós tirarmos, essa conta não dá 140. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Fazer assim. É bom que a gente já aproveita para fazer uma treinadinha aqui nessa parte. Vai dar 2 elevado à quarta aqui dentro, vezes 5 elevado ao quadrado aqui dentro, vezes 7 elevado ao quadrado aqui dentro. Aí, dentro da raiz, né? Então eu vou ter
2 elevado à quarta, tirando da raiz, vai dar 2 ao quadrado aqui fora. 5 ao quadrado, tirando da raiz, vai dar 5 aqui fora, que é 2 dividido por 2, lembra? Mesma coisa de 7. Então, na verdade, não é aquilo, né? Aqui vai ser 4 vezes 5 vezes 7. 4 vezes 5 vezes 7 vai dar 140. Portanto, x vai ser 140 metros. Ok? Veja que isso aqui é importante para um engenheiro calcular, por exemplo, quais os lados de um terreno, né? Ou de uma casa, quando tem ângulos diferentes de 90 graus. Né? Para facilitar as contas, o engenheiro adora fazer uma caixinha que deixa tudo com 90 graus, que aplica o teorema de Pitágoras. Então tá bom. Vamos agora para o outro exercício, que é o 10, que é o último exercício aqui. Ó. De acordo com a figura, determine seno de beta. Então, mas quem que é beta, né? Aumentar o tamanho aqui, para a gente saber, eu colocar os valores aqui. 4, 3, então aqui, ó. O ângulo correspondente a B, seno de B, é o ângulo B. O ângulo correspondente a C é o ângulo C, então esse aqui é C. Ó. E o correspondente a A, aqui, ó, é 30 graus. Então, agora nós vamos trabalhar com ele. Eu botei um X aqui para a gente encontrar o X, né? Fazer de um jeito que o tamanho fique bom para resolver o exercício. Então, vamos resolver aqui. O que eu vou achar primeiro? Olha, como eu tenho esses valores aqui, ó, relativos, ó, nós só temos um lado, dois lados dados, né? Então, se eu aplicar a lei dos cossenos aqui, eu acho x. Depois que eu achar o valor de x, para eu achar o seno de beta, eu vou ter que aplicar a lei dos senos. Tanto faz o que eu vou fazer primeiro aqui. Vamos fazer a lei dos cossenos. Já que a gente acabou de fazer, é bom que dá uma memorizada melhor. Lei dos cossenos. Ficou bom essa escrita? Não, ficou boa não. Então, na solução, vamos fazer a lei dos cossenos primeiramente. Como é que vai ser a lei do cosseno? Para eu achar o x. Ó. O x é referente ao lado maior. Ó. Então, eu vou chamar de x ao quadrado. Que vai ser igual ao quadrado do primeiro, 3 ao quadrado. Mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, que é 3, vezes o segundo, que é 4, vezes o cosseno do ângulo, que é 30 graus. Cosseno de 30 é quanto? Vamos lá na tabela ver. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Vamos lá. X ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16 menos 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Vezes raiz de 3 sobre 2. Então, x ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16, 25. 25 menos, ó, aqui vai dar 12. 12 raiz de 3, que 24 por 2 dá 12. Tá, como é que faz isso, né? Pode deixar aqui até o fim, se você quiser, para poder fazer as aplicações, por exemplo, né, depois de achar o valor. Só que quando eu for fazer a raiz quadrada desses dois aqui, vai complicar um pouquinho, porque não tem x ao quadrado lá. Só que foi dado para a gente no exercício anterior, ó, que raiz de 3 equivale a 1,73. Então, faça as contas. Ó. X ao quadrado vai ser igual a 25 menos 12 vezes 1,73. Faça as continhas. 1,73, 12 vezes. 2 vezes 3, 6.
7 vezes 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 1 vezes 3, 3, lembra de manter aqui as casinhas certinhas, né? 1 vezes 7, 7, 1 vezes 1. Somamos aqui no algoritmo, ó, 6, mais 0, 6, 4 mais 3, 7, 3 mais 7, 10, vai 1, 20. Duas casas depois da vírgula, 20,76. Você não vai poder apagar aí, eu apago aqui. A sua prova, né? Então vai dar 20,76. Eu tenho 20,76. Raiz quadrada. Que coisa complicada isso. Não, né? Olha a falta de atenção de novo. Agora ficou fácil saber que foi de propósito, né? 25 menos 20,76. Essas coisas acontecem muito, né? E mesmo sendo tão óbvio assim, 25 menos 20,76 faz aqui no canto. 25 menos 20 vai dar 5. 0,76 para 1 vão faltar 24. Então você não tem como você fazer isso na cabeça, né? Mas vai dar aqui 4,24. Então, isso é o valor do x, né? Esqueci o x ao quadrado aqui. Esse é o valor do x desde que seja raiz quadrada de 4,24. Aqui você faz assim, ó, e vai ser aceito em qualquer momento. 2,0 alguma coisa. Aproximadamente 2. Colocar o zero mostra que vai ser o algarismo significativo vai estar no zero, tá? Não bota o 2, só o 2 inteiro não, que matematicamente não está correto. Coloca aproximadamente 2, a raiz de 4 é 2, né? Mas tem como fazer essa raiz de outras maneiras. Coloco aproximadamente. Feito isso, eu já tenho o valor de x, eu vou fazer a lei dos senos. O que é a lei dos senos? A lei do seno vai falar assim, ó, vou pegar o triângulo aqui, ó. O seno 4 sobre seno de beta, 3 sobre seno de C, porque olha só, o lado é o oposto, tá vendo? E x, ó, sobre seno de 30. Então eu vou colocar assim, né? Vou fazer dessa forma. Vou colocar x sobre seno de 30 vai pedir o seno de beta, né? Quem que é o lado oposto ao beta? Ao B, quer dizer, é o 4. Então vamos colocar 4 sobre seno de B. Tá tranquilo que nós temos o valor de x, ó, é 2. Quanto que é seno de 30? Vamos lá para a tabelinha. Seno de 30 é meio. Vamos colocar aqui, ó, 1 sobre 2. Que vai ser igual a 4 sobre seno de beta. De beta, desculpa. Do ângulo B. Olha, é bem simples, ó. Você pode multiplicar aqui pelo... Fazer isso, vamos multiplicar pelo inverso aqui, ao invés de multiplicar cruzado, mas aqui é meio vezes 4 dá 2, né? Vamos fazer 2 vezes 2 sobre 1, vai ser igual a 4 sobre seno de beta. De B, ângulo B, não beta. Então, vamos multiplicar ambos os termos por seno de B. E nós vamos ter o 4 dividindo, ou seja, dividimos os termos por 4. 4 por 4 dá 1. Isso aqui é aproximadamente 1. Vamos usar o aproximadamente aqui, ó, que é matematicamente melhor, porque nós usamos o 2 aproximadamente ali. A seno de B é aproximadamente 1. E se eu quiser saber o ângulo? Olha, seno de B é 1. Lembra que a circunferência tem valor 1? Né? No movimento que nós fazemos lá, você deve ter lembrado da aula, né? O raio da circunferência tem valor 1.
Então, quando o seno é 1 positivo, né? Vamos fazer aqui do lado. Quando ele é 1 positivo, ó, nós temos aqui, ó, valor 1, menos 1, 1, menos 1. Então, quando ele vale 1, ó, o seno, essa aqui é a reta dos senos, né? Equivale a que grau, né? 90 graus. Né? Então, seno de 1 equivale a 90 graus. Mas a resposta é essa, né? Seno de B, do ângulo B, é aproximadamente 1. Não pode ser maior que 1, né? Circunferência, o raio da circunferência trigonométrica é 1, ok? Até a próxima aula. E estudem, façam a lista de exercícios e boa prova.